uma coisa é certa, se tu viver sempre baseando a tua felicidade na validação dos outros, tu nunca vai conseguir se valorizar de verdade e, ironicamente, também nunca vai conseguir ser feliz de verdade. É legal ter alguém que te faz se sentir importante, mas quando tu depende desse alguém pra ficar te dizendo isso, é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque essa necessidade de validação pode te fazer quebrar a cara. Hoje a gente vai abordar um episódio de Os Simpsons que fala mais ou menos sobre isso, sobre amor, tentação, escolhas boas e ruins. A nossa história começa com o Homer e a Marge assistindo um filminho de boa no cinema, só que o que era pra ser uma coisa simples, divertida, talvez até romântica, acaba sendo o começo de todos os problemas que tu vai ver a seguir. O negócio é que esse filme que eles escolheram era complicado demais pro cérebro do Homer conseguir compreender e se divertir no processo. Justamente por conta de não estar prestando atenção em nada, ele começa a encher o saco de todo mundo no local, falando durante momentos importantes, reclamando o tempo todo, fazendo barulho enquanto se engasga com pipoca e por aí vai. A questão é que esse comportamento não estava irritando só as outras pessoas, mas também a própria Marge, que estava ali do lado dele. Na verdade, com certeza estava incomodando principalmente ela, porque se tem algo impossível e irritante nesse mundo, é tentar assistir um filme com aquele tipo de pessoa do lado que não consegue parar um segundo pra assistir o filme. Sendo assim, quando todos no local começam a tacar coisas no cara por ele estar agindo de uma forma insuportável e perturbando geral, a Marge não sai em defesa dele. É claro que não sai. Muito pelo contrário. Ela diz pra que o mesmo calasse a boca, porque ninguém dentro daquele cinema queria saber o que ele pensava. O fato é que essa atitude da Marge deixa o Homer incrivelmente pé da vida. É sério, o cara fica muito bolado depois de ouvir isso. Tanto é que ele até se recusa a entrar em casa e diz o seguinte: Marge, sabe que sempre mantive uma certa dignidade, mas hoje você me roubou até isso. Estou indo embora e não sei quando que você vai me ver de novo. Eu sei que o Homer agiu de uma maneira bem babaca, atrapalhando a experiência de todo mundo que estava no lugar, mas se vocês me permitem passar um paninho, a gente tá falando do Homer, né? Se tu assistir a cena, fica muito claro que ele não tem bom senso suficiente pra perceber que estava incomodando alguém, muito menos a própria esposa. O único momento em que ele começa a entender isso é quando coisas voam na direção dele. É por isso que ouvir aquelas palavras da Marge causam tudo isso. Se ouvir essas palavras de uma pessoa que a gente ama já machuca, imagina ouvir elas em um momento onde tu acha que essa pessoa vai te defender e apoiar. Novamente, isso não muda o quanto que ele foi babaca, mas sim, eu entendo o porquê dele ter se doído tanto com o que ela disse. Aquele foi um golpe que fez com que ele se sentisse alguém pequeno, com que se sentisse desvalorizado e desrespeitado. Ele podia tolerar isso vindo de qualquer um, mas com ela era diferente. Depois de dirigir por um tempo, o Homer acaba parando em um bar aleatório e toma algumas enquanto reclama sobre como a Marge não entendia ele. E é ali onde mesmo escuta a música de uma garçonete chamada Lurleen, que faz com que ele se identifique bastante e goste muito da letra. Depois que os dois se apresentam brevemente, o cara decide voltar pra casa e resolve se reconciliar com a Marge, pedindo pra que deixassem essa briga pra lá. A questão é que conforme o dia vai passando, ele não consegue tirar aquela música da cabeça, e por isso vai até a casa da mulher com a esperança de conseguir comprar um CD. No entanto, ela nunca tinha feito um, o que faz com que o Homer leve ela até uma gravadora pra resolver isso. O que acontece em seguida é que uma rádio se interessa em tocar a canção e ela lentamente vai começando a criar uma carreira musical, tendo o Homer, sim, o Homer como empresário dela. Uma notícia que não deixa a Marge nada feliz, por motivos bastante compreensíveis. Afinal, se fosse o contrário, eu duvido muito que ele ia levar tudo isso de boa, sem nenhum ciúme. Porém, mesmo com ela expressando o quanto estava incomodada com todo o tempo que ele estava gastando com essa mulher, o mesmo insiste em dizer que ela seria um grande sucesso. Conforme essa suposta amizade dos dois vai indo pra frente, dá pra ver que a Lurleen vai desenvolvendo algum sentimento a mais pelo Homer. Na própria conversa que ele vira o empresário dela, isso fica bastante claro. Ela diz que nenhum homem tinha sido tão bom assim pra ela quanto ele, e quando o cara começa a falar de si mesmo em um tom depreciativo, pra alertar do porquê ele não seria um bom empresário, a Lurleen vai rebatendo cada um daqueles comentários, levantando a moral dele, o valorizando e tentando minimizar aqueles defeitos o máximo que podia. Afinal, nada daquilo era tão importante e ele era uma pessoa incrível. Ou então, quando em uma dessas músicas que estava compondo, ela fala sobre como tinha finalmente encontrado o amor e que dessa vez era pra valer. Eu acho que eu nem preciso dizer
pra quem que aquilo estava sendo dedicado, né? Por mais que o Homer continuasse dizendo pra si mesmo e pra Marge que tudo aquilo era pelo dinheiro ou simplesmente pra ajudar aquela garota a alcançar o sucesso, fica nítido que não passa de uma mentira. No entanto, o motivo real não era porque ele sentiu o mesmo que ela. Em vários momentos, o episódio faz questão de mostrar que o Homer não tá se envolvendo com esse tipo de intenção. E pra dizer a real, é burro demais pra pegar qualquer um desses sinais. O motivo dessa aproximação é um pouquinho mais profundo. Ele vem dessa busca por validação, atenção e admiração que a Lurleen proporciona pra ele o tempo todo. Conforme as coisas vão indo pra frente, chega em um ponto onde ela simplesmente decide parar com a sutileza, entre aspas, e vai lá e mete um beijão nele do nada. Durante esse beijo, toda a vida amorosa do Homer passa diante dos olhos dele. E ela é um desastre. Todos aqueles relacionamentos tinham algo em comum. Eles viraram memórias ruins. Ele se lembrou de como tinha sido desprezado, de como foi tratado que nem lixo por cada uma daquelas garotas, exceto uma. Essa ele se lembrava por uma pequena frase: "Eu vou te amar pelo resto da minha vida." Toda essa dor e humilhação que o amor fez o Homer passar acabou resultando nessa necessidade dele de se sentir sempre validado, apoiado e importante. Criou uma espécie de vazio em si mesmo. E quando a Marge ficou contra ele naquele cinema, essas feridas voltaram a doer. Mas naquele instante, ele percebeu uma coisa: ele não precisava de uma mulher o validando o tempo inteiro. Ele precisava de uma mulher que o validasse nos momentos mais difíceis. Ele não precisava de alguém o apoiando mesmo quando estava claramente errado. Precisava de alguém que falasse a verdade pra ele. Precisava de alguém que o amasse. E essa pessoa era a Marge. Sempre foi a Marge. Depois disso, o Homer escolhe ir embora dali e volta pra casa. O interessante sobre essa história é que, quando a gente olha pro lado da Lurleen, essa lição também tá ali, de um jeito um pouco diferente, mas tá. No primeiro instante em que ela se encontra com alguém que acredita nela de verdade, a garota se apaixona perdidamente pelo Homer, demonstrando uma certa carência e revelando como ainda não tinha aprendido a se valorizar depois daqueles relacionamentos ruins que teve e daquelas pessoas que não foram boas pra ela. Só que no final das contas, atenção não é amor de verdade. Validação não é amor de verdade. Enquanto um aprende isso escolhendo voltar pra casa, o outro aprende ficando sozinho. Às vezes a gente fica buscando incansavelmente nos outros o que deveria ser capaz de encontrar em si mesmo. E isso te leva a lugares errados, amigos errados, relações erradas. Talvez nada disso seja saudável pra ti, mas tu aceita? Porque essa é uma verdade que muita gente decide seguir ignorando o máximo que pode. Porque realmente é um saco ter que aceitar ela. Ter que pensar sobre o que te fez se sentir incompleto para começo de conversa. Ter que mexer em feridas que nunca nem cicatrizaram direito pra só assim começar a melhorar. Mas será que dá pra ser completo de novo fugindo dessas dores pra sempre?